Olá, abençoados! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como vencer os pecados. Eu já vou ter que me confessar já, soberba. Como assim eu vou te ensinar? Na verdade, todos esses ensinamentos são ensinamentos da nossa Santa Igreja, muito ensinamento de São Tomás de Aquino na Suma Teológica, muita coisa boa. E se nós queremos de fato vencer os nossos pecados, nós precisamos estudar e entender como a gente pode vencer ele. Porque eu sei, você tá cansado de ter que confessar o mesmo pecado sempre. E sabe por que muitas vezes a gente tem que confessar o mesmo pecado? Porque nós não fazemos propósitos firmes de não cair em relação àquilo. E a gente pode estudar e ver virtudes que façam a gente combater todos esses pecados e o que a gente pode fazer especificamente para cada um. E é disso que nós vamos falar no dia de hoje. Então, para começar, a gente vai falar dos 3 pecados principiantes, que são pecados que atacam a nossa área da vontade, do desejo, que é a gula, a luxúria e a avareza. A gula e a luxúria, elas se refletem diretamente no nosso corpo. A gula, para vencermos este pecado que tanto nos aflige, a gente precisa trabalhar a virtude da temperança e usar a prática do jejum. Muitas vezes a gente deposita na comida a nossa satisfação, ou comer é algo incontrolável pra gente, como se a gente não conseguisse controlar a nossa vontade de comer, ou nossa vontade de comer mais, ou de comer aquilo que eu gosto muito. Então, para isso, o jejum vai nos ajudar muito, nos ajudar tem algo que eu gosto muito de comer. Quando eu como sorvete eu fico descontrolada, eu não consigo comer sem tomar uma colher. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Então você faça um jejum de não comer sorvete, até que isso fique temperado dentro de você, equilibrado, e você consiga vencer este pecado da gula. Fora isso, exercícios bons para você fazer. Comer sempre no horário, não fica beliscando o dia inteiro, coma almoço, janta, não fica fazendo vários lanchinhos porque isso vai te levar para a gula, e não comer nem quando você está muito feliz ou muito triste, porque isso vai fazer com que você deposite na comida a sacez daquela emoção que você está sentindo. E as pessoas acham que vão conseguir vencer o pecado da luxúria pela sua própria vontade e suas forças. Bem, e mais do que isso, a gente precisa entender que somente pelas nossas forças nós não vamos conseguir vencer este pecado. Porque os nossos desejos, o nosso impulso, aquilo que é natural dentro de nós, nosso libido, a nossa razão, muitas vezes está do lado da luxúria. E quando nós formos combater frente a frente com isso, nós vamos perder, nós vamos ser convencidos. Então a gente tem que pedir a graça de Deus, a gente tem que rezar, pedindo para que o Senhor nos dê a castidade, porque a castidade é um dom, e se ele é um dom, nós podemos pedir isso para Deus. Muitas pessoas ainda caem no pecado da luxúria porque elas não rezam pedindo para Deus que as liberte disso. E o segundo é também jejum. Porque a gula e a luxúria, elas caminham de lado a lado. Se você conseguir controlar a tua vontade na área da comida e se exercitar ali, você, quando vir a luxúria, vai estar mais forte e vai conseguir controlar mais a tua vontade nesta área. Então você precisa praticar mais jejum, que vai te ajudar bastante em relação a isso. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre dicas da castidade e aí eu vou abordar bastante em relação a esse pecado, tá? Diferente do pecado da gula e da luxúria, o da avareza, ele reflete diretamente no nosso espírito. Porque quanto mais avarento nós somos, menos confiantes em Deus nós somos. A gente deixa de confiar na providência de Deus para retermos para nós seguranças. A prática que ajuda muito a vencer a avareza é meditar sobre a morte. A gente vai morrer! Quando a gente medita sobre a morte, a gente consegue analisar que nenhum bem dessa terra, material, levaremos para o céu. Os únicos bens que nós levaremos são bens espirituais. E a outra coisa é a doação. Doação de tudo. É colocar tudo à disposição. Entender que nada que nós temos é nosso mesmo. Faça o exercício igual nós fazemos aqui de dar 10% daquilo que a gente usa e não só daquilo que a gente não usa. Coloca limites em você. Quantos sapatos você pode ter? Quantas calças você pode ter? Porque senão fica uma coisa muito sem limite e vira e meia a gente vai cair no pecado da avareza. E a gente tem os 2 pecados que atuam direto na área da emoção, que é o pecado da ira e o pecado da preguiça. O pecado da ira, para a gente conseguir vencer ele, a gente precisa retardar a resposta.
Porque a ira é esse sentimento, essa emoção que vem diante de nós quando acontece alguma coisa externa, quando a gente tem algum estímulo externo. E muitas vezes fica incontrolável. A ira é o pecado que mais nos aproxima do demônio, porque a gente parece aquele animal incontrolável que vai com toda a raiva, toda a força para cima da outra pessoa, reage desta forma. E para que a gente não reaja dessa forma, a gente precisa retardar nossas respostas. Quando a pessoa falou, veio na ponta da língua, você segura. Então procura se isolar nesses momentos, procura ficar em silêncio, não responde. Quantas vezes a preguiça fez a gente perder tantas coisas na nossa vida? Muitas e muitas coisas. Nossa, eu tinha que terminar aquele trabalho que eu falei que ia fazer. Ah, mas acho que se eu fizer amanhã vai dar tempo. E aquele livro que eu falei que eu ia ler? Ah, semana que vem eu começo, tá no meio da semana já. E para vencermos isso, nós precisamos de rotina. Rotina e constância. Faça uma rotina, você mesmo, agora, vai lá e escreva, todos os dias eu vou acordar esse horário, vou rezar esse horário, eu preciso chegar no trabalho este horário. E se for muito difícil pra você, coloca despertadores para cada coisa que você vai fazer. E aí, você pode pensar, mas eu tentei fazer isso várias vezes e não deu certo. Sabe o que você vai fazer dar certo agora? Você vai se autocastigar todas as vezes que você não conseguir cumprir aquilo que você prometeu. Toda vez que você não cumprir com a rotina e for tomado pela preguiça. Então, por exemplo, você não conseguiu acordar cedo no horário, vai tomar banho gelado naquele dia. Ou você não conseguiu fazer todo o trabalho que deveria até o final do dia, vai dormir sem travesseiro. E começa a colocar práticas que você auto se castigue para você ir se educando, entende? E por último, possui os dois pecados que atacam diretamente no espírito, que é o pecado da inveja e o pecado da soberba. O pecado da inveja, ele endurece o nosso coração para nos entristecer diante da alegria do outro. A gente fica diminuindo a alegria do outro. Se essa pregação que tá todo mundo falando que foi boa, ela errou a passagem, nem sabe falar a passagem direito, mó burra. E para vencermos isso e conseguirmos nos alegrar com a conquista do outro, eu vou partilhar uma prática que eu fiz uma vez. Eu tinha um exercício de sempre, toda semana, escolher alguém e analisar essa pessoa, só coisas boas que ela fizesse, e no final da semana mandar uma mensagem para ela elogiando ela, tudo que eu vi na vida dela. Isso me ajudou a ver o quantas coisas boas estão nos meus irmãos e admirar e me alegrar com isso, porque a graça que está sobre ele é uma graça que me atinge também. A inveja coloca na nossa cabeça que a gente está perdendo alguma coisa, mas diante de Deus nós não estamos perdendo nada, nós não somos menores em nada. E a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar. A gente vê pontinho deste pecado em todos os outros pecados que nós já falamos aqui. Sempre às vezes vai ter um pontinho de soberba, um pontinho de orgulho. Para vencermos esse pecado, a gente precisa de humilhações, porque para ser humilde, a gente precisa ser humilhado. Eu me humilhar diante do teu altar. Então, como prática, reza todo dia a ladainha da humildade. E toda vez que acontecer na tua vida uma realidade de humilhação, assume aquilo. Não tenta rejeitar, não tenta brigar, não tenta porque você vai querer o pecado da ira e vai ser aquela coisa toda. Assume aquilo, receba, porque aquilo vai estar te colocando no seu lugar, porque aquilo vai estar nos colocando no nosso lugar. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Agora não tem desculpa, hein? Pelo menos uma arma você tem aí pra vencer um pecado. Beijo, se inscreva no canal e manda esse vídeo pra muitas pessoas, tá?